Ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organização de Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução Merle Scott. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Capítulo 19. A doença como queda no corpo. Por Alfred J. Ziegler. O homem é uma quimera, uma monstruosidade composta por um número infinito de contradições. Ele tem mais monstro que de um ser racional. A natureza, com muita arte, conseguiu disfarçar essa característica a ponto de nos sentirmos muito mais à vontade com ele do que nos sentiríamos com alguma bizarra criatura do espaço intergaláctico. É como se o próprio Édipo fosse a esfinge que ele encontrou a caminho de Tebas e que lhe perguntou: o que é o homem? É como se o centauro que os gregos viam como o ancestral dos médicos já atestasse, por sua forma quimérica, a verdade de que todo o conhecimento essencial da natureza humana deve ser híbrido. Ou acaso não é verdade que na raça humana o amor pode perverter-se em ódio e o ódio em amor? Que a eficiência traz consigo o desleixo? E que por trás de todo sistema e ordem não brilha o espectro da desintegração? Não estamos sempre a nos defrontar com fenômenos tais como a crítica paralisante que nos ameaça no amor materno, a traição que mantém viva a noção de fidelidade e vice-versa, a triste sina do alcoólatra de ter sua insaciabilidade derivada de sua própria sobriedade? Ou o hipocondríaco que espera o pior de si mesmo simplesmente porque não tolera suas próprias necessidades? Desde que a ciência da psicologia, entorpecida no espírito mais racional em sua abordagem, passou a estudar as condições e fenômenos existentes, ela tem revelado um número crescente dessas discrepâncias. Mas parece que quando a psicologia descobre polaridades, que a extroversão e a introversão se mesclam em qualquer indivíduo, que um sádico espreita em todo masoquista e que o pensamento digital precisa estar sempre em guarda para não cair na superstição analógica, seu regozijo é inútil. Por mais iluminador que possa ser todo esse conhecimento dos opostos humanos, nossas informações até agora são tristemente escassas. Toda a riqueza de polaridades humanas só parece tornar-se visível quando, ao ponderar sobre os enigmas da doença, tropeçamos nas múltiplas qualidades humanas que desempenham um papel tão importante na gênese da doença. Novas polaridades estão sempre encontrando realidade material, como quando o conflito entre a submissão e o estoico não resulta numa artrite reumática. Ou quando a discrepância entre uma natureza dependente e a intenção sempre fracassada de rejeitar a dependência se manifesta numa esclerose múltipla. Apesar do padrão fundamentalmente polar, a natureza humana não é simétrica. Suas características não se arranjam como os raios de uma roda. O homem não é uma criação harmônica. Ele possui um perfil definido e impermutabilidade individual. Os poetas fizeram nascer uma fartura dessas características individuais, enquanto os psicólogos, com suas tipologias, em comparação, constroem imagens bastante pobres. Existem os iluminados,
os traiçoeiros, os tolos. Existem os homens retos que agem certo e não fogem de ninguém. Os diretos, os dissimulados, os rastejantes e muitos, muitos mais. Sim, pois não importa quais os contornos, não importa o que caracteriza uma pessoa como modelar ou revoltante. Descobriremos sempre que essas características são apenas os aspectos dominantes e saudáveis das polaridades, os traços que, numa base relativamente consistente, compreendem a personalidade predominante e podem ser mais ou menos confiáveis. Em sua maior parte, os traços dominantes ajudam-nos a abrir o nosso caminho na vida e a nos adaptar às circunstâncias relativas aos nossos objetivos. Esses mesmos traços também são os lados superestimados e glorificados da nossa personalidade, dentro dos quais jazem ocultos os traços escuros e não admitidos, completando-nos como dicotômicas quimeras. Os traços escuros seriam as qualidades recessivas e decepcionantes que, em geral, só percebemos de modo inconsciente e que se alternam em inesperadas aparições. Devido à sua imprevisibilidade, nós os achamos irritantes, especialmente quando eles nos colocam em situações embaraçosas. E com frequência são eles próprios que questionam a imagem que apresentamos para consumo público e que agem como a fonte de dúvida da nossa identidade. Os traços recessivos são também os lados menos adaptados da nossa personalidade, que possuem a curiosa tendência de descer no corpo e ali, insistentes, clamar pela nossa atenção sob a forma de síndromes de doenças. Enquanto os traços dominantes e superestimados nos levam a ver a nós mesmos como ponto alto da criação, nossas inferioridades recessivas oferecem-nos todos os motivos para duvidar dessa tese. A queda, a metamorfose para o sofrimento físico, é precedida por certas premonições. A natureza não nos trata de modo tão sorrateiro como às vezes pode parecer. Muito antes que a situação se torne séria do ponto de vista médico, nosso coração é torturado por um ódio que, profilaticamente, só guarda no seu coração o melhor para nós. Muito antes que qualquer mudança morfológica seja observada na coluna vertebral do futuro corcunda, ele é atormentado por sentimentos de culpa. Muito antes do primeiro ataque de asma, a ansiedade nihilista prevalece. A verdadeira crise diarreica serve apenas como culminação da incontinência psíquica diante de dificuldades. Em outras palavras, infartes ocorrem sem infartes verdadeiros. Corcundas não são necessariamente deformidades. Asmáticos não precisam manifestar congestão dos brônquios. E a diarreia não depende da presença de movimentos intestinais descontrolados. Pode-se até mesmo dizer que a natureza alimenta a rica variedade dessas diversidades premonitórias, emprestando-lhes ao mesmo tempo uma medida especial de realidade. Ou, em palavras ligeiramente diferentes, as premonições pré-mórbidas se intrometem apenas o suficiente para nos mostrar onde estamos e até que ponto excedemos os limites naturais da saúde, de acordo com uma lei de intensidade, com graus de prioridade. O fato de que as premonições, de um modo ou de outro, estão sempre presentes, comprova a intenção da prevenção contínua da natureza. As premonições pré-mórbidas promovem a saúde, precedem a doença
e guiam as pessoas que prestam atenção a elas ao caminho do bem-estar físico. Enquanto o que chamamos premonições permanecerem apenas perceptíveis no estado pré-mórbido, elas podem ampliar nossas capacidades a limites jamais sonhados. As premonições atuam como uma espécie de levedura, motivando-nos ou levando-nos a escapar para a ostentação de saúde e os atos que a caracterizam. Desse modo, as premonições pré-mórbidas nos cevam, e esse processo, graças às incontáveis possibilidades de repressão e supressão, permite-nos desenvolver uma imagem exagerada e incomum de nós mesmos. Embora esse processo possa facilmente induzir-nos ao erro e assim evocar a doença, ele também nos proporciona um entendimento do processo inverso, ou seja, de como o gênio floresce no estrume da própria morbidez. A longo prazo, no entanto, a saúde solapa a si mesma, pois, como ensina a nossa experiência cotidiana, a cada dia que passa, a vida humana mais encontra a doença e termina, finalmente, na morte. Teríamos de ser terrivelmente ingênuos para imaginar que a natureza só tem em mente o nosso bem-estar. Ela não age visando manter-nos num estado eternamente jovem de saúde, mas sim visando a nossa extinção. É como se a natureza pretendesse que nosso maior grau possível de saúde fosse o maior grau possível de doença que podemos tolerar. Se o nosso desfazer depende do lado recessivo da divisão quimérica que nos é inerente e que guia o nosso comportamento habitual para que não sejamos demasiado induzidos ao erro, e também se esse mesmo desfazer com demasiada rapidez se perverte em doença física, então torna-se evidente que a natureza não planejou para nós o tipo de bem-estar que é expresso pelas nossas noções contemporâneas de saúde. Pelo contrário, o ser humano parece menos capaz de ser saudável quanto mais acredita que precisa ser saudável. Por essa razão, os esportes tornam-se mais perigosos à medida que incorporam um pensamento competitivo, irrefletido e impensado. Quanto mais acharmos que precisamos adotar uma atitude inflexível em relação à vida e ao viver, tanto mais certo que a covardia e o medo se apoderarão de nós, seja sob a forma da dúvida, seja através da gula que restaura a nossa autoconfiança. O tipo de saúde que a natureza planejou para nós se comporta de modo semelhante às condições meteorológicas. Não existem áreas permanentes de alta pressão sem tempestades de frentes sobrepostas. Não existe saúde contínua sem o risco da morte. Parece que não há sabedoria alguma em nos tornarmos independentes da natureza. É mais sábio viver como parte integrante da paisagem elemental da nossa origem. O ser humano é mais saudável quando está doente. Na sua forma mais pura, a saúde é insuportável a longo prazo, pois ela carrega uma responsabilidade demasiado grande e uma liberdade excessiva para que possamos suportá-la ilesos durante um certo tempo. O desfazer e sua manifestação, a doença, são, em última análise, necessários. Nossas aflições diárias não são apenas um indício da condição humana, mas também expressam a nossa satisfação pelo fato de que o nosso bem-estar e o nosso potencial humano têm limites. As aflições nos enraizam melhor,
ficamos protegidos e resguardados por elas, como se todos os nossos esforços assumissem um toque de espontaneidade. Quando sentimos falta de ar devido à obesidade, não é preciso que levemos as coisas tão a sério, já que podemos, por assim dizer, acompanhar o ritmo da nossa respiração arquejante. O desconforto da artrite acrescenta um toque de dor a todos os nossos empreendimentos e dá legitimidade aos nossos pendores à indolência. Uma sinusite, aguda ou crônica, permite-nos manter o mundo à distância com a desculpa do "estou resfriado". Quando sabemos o que procurar, encontramos exemplo da lei da preservação do nosso desfazer, bem como o seu corolário, a necessidade de doença, em todos os aspectos da vida cotidiana. Quando, no decurso de um tratamento psicoterapêutico, as queixas ou sintomas físicos retrocedem ou desaparecem por completo, é possível que as circunstâncias e comportamentos que deram origem aos sintomas pareçam ser uma simples disforia. Antes, um persistente mal-estar abdominal, com ou sem infecção da bexiga, complicava a rotina diária de uma dona de casa. Agora, ela enfrenta uma dor intestinal espasmódica e outros tipos de dores que tornam sua vida difícil. Por outro lado, quando os problemas psíquicos dão uma guinada para melhor, não existe nenhuma garantia de que eles não irão se manifestar, se é que já não o fizeram, como problemas físicos, como queda no corpo. Por exemplo, quando o sofrimento, o desfazer, que até então se expressava como forte e fútil protesto social, apresenta uma melhora súbita, não causaria surpresa vê-lo reaparecer como um doloroso reumatismo.